Saúdo todos os adolescentes com a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 19 de julho de 2020, estamos aqui uma vez mais para passar mais uma lição da escola dominical. Nessa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor João, pastor desta igreja, e também do pastor José de Lima, que é o pastor superintendente da escola bíblica dominical. Meus amados, hoje vamos trabalhar um assunto. Estamos aqui com o Renan. Deus abençoe o Renan, o João Pedro que está aqui na gravação, Deus abençoe. Vamos trabalhar um assunto, o crente e os movimentos sociais. O crente e os movimentos sociais. Qual que é a interação do crente com os movimentos sociais? Deve, não deve? Que arma que ele deve usar contra os movimentos sociais negativos, que nós vamos ver também? E que arma usar com relação aos positivos ou na defesa futura desse aspecto? Então, nessa manhã vamos trabalhar sobre isso, o crente e os movimentos sociais. E aí, Renan? Pai do Senhor, todo o ADEC, os adolescentes, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Também quero louvar a Deus por essa oportunidade mais uma vez, de estar aqui junto com o irmão Paulo, João Pedro, que sempre nos ajuda aqui. Hoje nós vamos falar sobre essa lição, o crente e os movimentos sociais. E como o irmão Paulo já adiantou, nós vamos estar vendo alguns pontos muito importantes dentro dessa questão de movimentos sociais. Isso é um tema muito atual, a gente vê, através dos jornais, do YouTube, das redes sociais, vários movimentos acontecendo na sociedade, e a gente vai estar vendo hoje se é correto o crente participar de alguns desses movimentos, e se é correto, qual a postura do cristão, quais os movimentos sociais que são perigosos para o crente participar, o que isso promove, quais são os perigos, os pontos negativos disso. A gente vai estar vendo tudo isso hoje. E para a gente começar, eu quero aqui deixar já uma descrição do que é um movimento social. Movimento social é uma ação coletiva, mantida por grupos organizados que visam lutar por alguma causa social. Então, movimentos sociais são grupos que se reúnem e saem à rua com faixas, com cartazes, com carro de som, para defender alguma causa, algum ponto de vista, alguma ideia, tá certo? Eu tenho certeza que você já deve estar pensando em algum aí que você já viu, e o irmão Paulo vai citar agora alguns exemplos de movimentos sociais que são bem comuns na nossa sociedade de hoje. Gente, antes de comentar o que o Renan falou, e é verdade, nós vamos entrar nesse aspecto, nesse assunto, o detalhe quais as armas que o crente deve usar contrário a isso, movimento social. Nós já vamos falar, o Renan já citou, alguns que a gente não concorda, Por exemplo, LGBT, tá na cara, que não deve fazer parte. Qual um outro movimento? Sobre o aborto, a defesa do aborto, eles defendem que o aborto deve ser legalizado, nós somos contrários. Então, gente, as armas que nós vamos usar com relação a isso, a primeira é a oração, que nós vamos comentar à frente. Eu só quero frisar já, porque às vezes a gente vai passar por cima e vai esquecer. A oração, e a outra que nós vamos citar mais à frente, irmão Renan, é o cuidado com o voto, que nós vamos ter cuidado com o voto, com o nosso voto, porque uma vez que você colocou alguém lá que defende essas causas, vai ser problema na certa. Então, oração, voto. Dois pontos principais, e nós vamos depois desenvolver isso daí. Mas então, dentro disso, a primeira pergunta: os crentes podem fazer parte desses movimentos sociais? Aqui falando dos contrários à palavra de Deus, irmão Renan, sim ou não? Movimentos contrários à palavra de Deus, o crente não pode fazer parte, porque o irmão Paulo já disse aqui, que uma das armas que o cristão usa, contra esses movimentos sociais que são contrários à palavra de Deus é a oração. E a segunda é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então veja que o cristão ele precisa se posicionar, baseado, tendo como regra de fé a palavra de Deus. Então, quando a gente se depara com um movimento social, e o irmão Paulo citou muito bem citado aqui o movimento LGBT, que é um movimento muito comum na nossa sociedade de hoje, onde os gays, os transvestis, as lésbicas saem às ruas para defender as suas causas, Inclusive, irmão Paulo, eles defendem também a erotização de criança nas escolas, material, kit gay escolar para crianças, enfim, saem defendendo isso, e muitos deles querem até mudar a Bíblia,
tirar da Bíblia partes que a Bíblia condena o homossexualismo, condena, né, o lesbianismo, e querem deturpar as verdades da palavra de Deus. Agora, um cristão vai defender isso? Um cristão autêntico, genuíno, verdadeiro vai defender isso? E interessante que, se nós não tomarmos cuidado, acabamos entrando em defesa desses movimentos sem sabermos o que estamos fazendo. É por isso que o cristão deve se tomar muito cuidado com o que compartilha em rede social, porque às vezes o que compartilha faz parte desses movimentos, que é contrário à palavra de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado. O cristão precisa utilizar das armas que está a ele disponível, que é a oração, que é a palavra, se posicionar como crente genuíno, verdadeiro, o escudo da fé, né, mostrando que realmente ele é firme em Deus, e ele entende que a palavra de Deus é aquilo que pode realmente dirigir os passos do homem e trazer felicidade para o homem. Porque esses movimentos sociais buscam uma felicidade que é falsa, que é vazia, né? Que é só por um momento, mas a verdadeira felicidade está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Então, gente, um critério é oração, é a palavra de Deus, é examinar, está de acordo, não está, tal. Dentro disso nós já vamos para o segundo ponto. E se o movimento for em defesa de uma causa legítima, que não fira os ditames da Bíblia, pode ser executado esse movimento, irmão Renan? Pode acontecer, pode ir à frente? O que se deve fazer e como fazer? Se o movimento social não ferir os preceitos bíblicos, o cristão pode participar, mas sempre com aquela cautela para não trazer escândalo, sempre com aquela cautela para não arrumar briga, para não arrumar confusão. Porque quando a gente olha para isso, gente, a gente precisa lembrar do exemplo de Cristo, né? Cristo, ele ia no meio da sociedade, ele alvoroçava as multidões, só que Cristo sempre tinha uma postura exemplar. Por exemplo, um movimento social, né, que dá-se o nome movimento negro, né, que as pessoas se reúnem para defender os direitos, né, do negro e contra o racismo, e isso é coerente. O cristão não pode ser racista. Aí a gente lembra do exemplo de Cristo. Cristo era racista? Cristo nunca foi racista. Pelo contrário, Cristo amava as pessoas, independente de sua cor, independente de seus costumes, ele amava pessoas. E nós precisamos amar também pessoas, mas sempre com aquela cautela para não trazer escândalo, para não arrumar confusão, até porque, irmão Paulo, a Bíblia fala que é para nós seguirmos a paz com todos. Na realidade, o que o irmão Renan falou é verdade, gente. O que existe hoje em dia? Por exemplo, vou citar um detalhe, depois entro na parte da Bíblia. Hoje em dia existe os índios. Os índios têm o seu território lá, tá certo? E no território dos índios, eles caçam, eles pescam da forma deles. Aquilo ali é a sobrevivência deles. Eles têm que pescar e caçar para comer. Aí tem alguém que quer invadir aquele espaço de forma predatória. Só vai matar ali, nem está precisando de matar para comer. Vai pegar o couro do animal, vai dar um jeito ali só para um esporte, vamos assim dizer. Então, na defesa deles tem o FUNAI. O FUNAI é a organização que vai cuidar do território indígena. Então, essa FUNAI, essa organização, se o índio quer alguma coisa, ele vai direto na FUNAI e vai conversar. Se não tem, ele faz um protesto mais pacífico. Então, o protesto, muitas vezes nós entendemos de movimento que é alguma coisa que passou desapercebida ou que alguém não consegue cuidar. Então, se for assim, a pessoa esqueceu, algum órgão esqueceu de uma forma pacífica, dá certo se conversando, a ideia é essa. Então, respondendo a pergunta, pode ser feito? O irmão Renan respondeu, pode ser feito. Números 27, eu gosto desse texto, 27, está escrito assim, vou ler bem rapidinho. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes delas. Das filhas de Zelofeade, Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Ou seja, o que elas vai? Elas vai de forma pacífica, ali, de forma inteligente, requerer de Moisés que o pai dela morreu e não tinha filhos, homens do sexo masculino, só mulheres, 5, mas elas queriam a herança do pai delas. Ou seja, aí a partir disso aí, Moisés leva o caso dela ao Senhor, e Deus responde assim, no 7, as filhas de Zelofeade falam retamente,
certamente lhes darás propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E a partir dali Deus até cria uma lei. Olha que inteligência dessas mulheres. E elas receberam sim a herança que iria ser destinada ao irmão do pai dela. E olha que coisa inteligente. Alguém pode dizer, mas daí não é um movimento social, é só de interesse, não é social. Mas depois se estendeu à sociedade, a sociedade no geral, tá bom? Então pode, de forma inteligente, de forma a se conversar, de forma a se fazer certinho. Tá certo, gente? Então essa é a primeira parte da nossa aula e depois a gente volta a falar de todo o restante da nossa lição.